Oi, gente, tudo bem? Eu tava aqui sentada, terminei meu almoço agora e dei uma olhadinha na Bíblia online. Tava olhando. Não é que eu faço isso todo dia, de olhar versículo do dia, mas aconteceu por acaso de querer olhar. Tô falando que não faço isso todo dia para você não levar isso como base, né? E tava lá a primeira carta de João 4,15, que diz: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E eu achei curioso, achei interessante explicar um pouco essa passagem, somente porque eu vejo muita má interpretação da Bíblia, tem a ver com a pessoa não saber ler o português, tem a ver com a pessoa não saber português, tem a ver com a pessoa não ter o hábito de ler, não estudar. Então, gente normalmente que não sabe ler bem, não sabe escrever bem, não teve interpretação de texto, fugiu da escola. E infelizmente a gente tem essa realidade muito grande assim de pessoas que não sabem ler direito, faz uma má interpretação da Bíblia. Isso na igreja é muito comum, né? Fazer má interpretação dos textos. Isso faz com que as pessoas sejam mal orientadas, né? Esse versículo de 1ª carta de João 4, versículo 15, que fala: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Eu já vi pessoas com esclarecimento errado e pregações erradas que usam esse versículo para dizer: se você confessar, então o Filho estará em você. Não é isso, gente, que está falando. O versículo está falando de fruto. Ele diz: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Esse está no presente, está do indicativo. Isso é um indicativo. Ele não está jogando o verbo para o futuro. Ele está falando o verbo no indicativo. Deus está. Então significa: tudo aquele que confessa, Deus está. O que significa isso? Que quando você vê uma pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, significa que Deus está naquela pessoa. O fato dela confessar é um fruto do que está dentro dela. Falar é fruto do que está dentro dela. Então as pessoas usam isso para dizer: confesse o Filho de Deus, porque aí Deus vai estar em você. Não, mas aí você está usando o versículo errado, está conjugando o verbo errado. Não é estará se você confessar. É se a pessoa confessa, se a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus, significa que Deus já está lá dentro. O dizer é um fruto. Isso vale, pessoal. Eu não estou batendo nisso pelo versículo em si. Eu estou batendo nisso porque a Bíblia é mal interpretada por falta de saber ler, escrever, interpretar e etc. E muitos dos outros versículos que têm a ver muito com isso, como por exemplo, a fé sem obras é morta. Então as pessoas fazem o quê? Faz obras para sua fé não ser morta. Gente, a fé sem obras é morta. Ó, indicativo. Indica que ela é. Então, se o sujeito não tem obras de fé, significa que dentro dele é porque a fé já é morta. Não é porque ela vai ser, ela já é. Então, mas como é que soluciona? Fazendo obras? Não, a fé vem por onde? Não é pelo ouvir? Então, não é fazendo obras que você vai reanimar a sua fé. Ele está dizendo que a pessoa que não tem obras de fé, que você vê que ela é uma pessoa que funciona à base de obras da carne, que ela não consegue acreditar, não consegue crer, não tem obras de fé nenhuma, significa que há um problema dentro dela, que é a fé. A fé dela está morta. Não está morta porque ela não tem obras. Está morta porque está morta. Por quê? Porque ela precisa ouvir mais a palavra. E se ela ouvir mais a palavra, então a fé dela viva vai realizar obras de fé, mas isso vem da fé, não dela. E aí a pessoa, o pessoal na igreja evangélica estimula o outro a fazer obras para que ele tenha fé. É o contrário, gente. Ele primeiro busca a fé para depois ter obras de fé. Então eu só estou batendo nisso para que haja compreensão. Se você não entende o que está escrito, é melhor perguntar, percebe? E por isso que estudar o idioma em que nós temos da Bíblia, que nós temos o idioma português na Bíblia, é importante, principalmente para você saber interpretar, né? E como a realidade muito forte do brasileiro é não saber ler nem escrever, infelizmente a gente tem esse problema enorme dentro da igreja, que as pessoas não saberem interpretar os textos. Então, muita coisa que você não entende pode somente ser um problema de interpretação, tá? E eu achei importante dizer isso, porque isso é uma realidade enorme. Eu já vi grandes líderes dentro da seita deles, né? Grandes líderes evangélicos que até o inglês sabia, mas o português não interpretava bem. Pregava tudo errado em cima de um português que ele entendeu. E que quando eu li o texto eu falei: meu Deus, está totalmente errado, conjugou errado, fez tudo errado. Isso é muito importante, gente. Aqui não é para você se tornar um professor de português, não é isso. A minha chamada de atenção aqui é que a má interpretação da Bíblia pode ter totalmente a ver
com a falta de saber ler os textos, tá? Isso é uma realidade e é uma coisa que todos nós, eu também, temos que tomar cuidado quando nós lemos a Bíblia. Procurar ler, reler e se calhar perguntar para a gente entender certinho o que aquele versículo quer dizer, tá bem? Gente, acho que foi uma dica importante para todos nós, tá? Beijo!